Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal e hoje eu quero começar dando um recado. Sou Mariana, sou terapeuta emocional e vamos ter umas mudancinhas aqui neste canal. Qual a mudança? Estou fazendo um novo canal que ainda está com um nome provisório, por isso que eu não vou dizer o nome aqui, mas eu vou deixar na descrição. Então, este novo canal será um canal somente para assuntos de transformação emocional. Então, nesse outro canal, eu vou focar mais o meu trabalho como terapeuta TRG, com desenvolvimento interior, com autoconhecimento e com as curas emocionais. Então, neste canal, nós vamos falar sobre questões emocionais somente. E este outro canal aqui, que você está me vendo agora, vai continuar sendo um canal somente de assuntos espiritualistas, tá? Aqui nós vamos falar sobre mediunidade, sobre questões de assédio espiritual e questões de despertar espiritual. Esse assunto que eu trago muitas vezes aqui, eu vou focar somente aqui nesse canal, tá? No Nós Somos o que Somos. E eu senti a necessidade de fazer a divisão desse conteúdo para beneficiar as pessoas que assistem, porque nem sempre uma pessoa que tem interesses em assunto de desenvolvimento interior, de questões de dificuldades emocionais, tem o interesse por assuntos espiritualistas. Muitas vezes nem é uma pessoa que acredita, né, na vida após a morte, então acaba ficando contraditório para essa pessoa. Por outro lado, também pessoas que estão interessadas em temas espiritualistas às vezes não estão muito querendo, né, ver assuntos sobre questões emocionais. Então, para facilitar, para a gente poder organizar melhor esse conteúdo, eu me sinto mais confortável também falando sobre esses assuntos de forma separada. Eu fiquei agora, percebi isso, né? Vou poder focar melhor em cada um deles. Então, é isso. Esse canal aqui será somente sobre assuntos espiritualistas. Então, se você gosta das questões emocionais, vá para o outro canal, tá bom? Que lá vai ser só sobre isso. Estará na descrição o link e o nome real dele. Acho que só daqui a 15 dias, porque eu já mudei o nome lá e ele não pode mais mudar, só nos próximos 15 dias. Então é assim, gente, vamos indo nessa. Hoje vamos continuar falando sobre obsessão espiritual e vamos falar, sabe sobre o quê? Sobre 6 tipos de obsessores espirituais. Porque isso aí ajuda a gente a entender como funciona a obsessão, certo? Gente, então, ó, o primeiro obsessor espiritual. O primeiro tipo de obsessor espiritual que a gente é tipo assim, ó, os tipos mapeados, né? Os tipos que as pessoas têm recorrência em perceber. Então, o primeiro tipo são os espíritos que estão na nossa casa. Como que eu vou dizer isso? Muitas vezes, um espírito desencarna e ele morava naquela casa e por falta de lucidez ele permanece lá naquele ambiente extrafísico. Ou muitas vezes, e aí a gente vai lá e a gente se muda para aquela casa e o espírito está lá, né? Então, o que acontece? O que eu quero dizer assim, pode ser tanto uma casa que a gente sempre morou, que foi de outra pessoa, ou pode ser, por exemplo, uma casa que a gente vai lá e aluga, de repente isso já aconteceu comigo, e já tinha um espírito que estava lá. Então, pode ser um espírito que morava na casa e que desencarnou, ou pode ser um espírito que acompanhava moradores que moravam naquela casa, e quando as pessoas se mudam, ele permanece ali. O fato é que ele fica apegado ao ambiente extrafísico. E quando novos moradores vão para aquela casa, esse espírito, né, que é considerado o espírito territorialista, esse espírito vai ou tentar expulsar esse novo morador, ele não vai gostar dessa nova presença, da mudança de moradores,
ou ele vai se apegar no novo morador e vai começar a acompanhar esse novo morador. Então, as duas coisas podem trazer problema para a pessoa. Eu, uma vez, né, eu fui morar numa casa, mudei de apartamento alugado em São Paulo, e quando eu mudei para o meu novo apartamento, eu comecei a ter uma série de problemas que eu demorei bastante tempo para identificar, que se tratava de um espírito territorialista. Se tratava de um espírito que já estava naquela casa, não sei identificar porquê, se ele morava lá e morreu, ou se ele acompanhava alguém daquela casa que se mudou, eu não sei. Eu sei que ele se apegou em mim, né? Talvez porque ele tivesse ficado sem os moradores que ele era apegado, mas ele não tinha esse movimento de me expulsar da casa, muito pelo contrário. Parecia que existia um movimento de me fazer ficar naquela casa, queria que eu ficasse ali. Enfim, muitas e muitas situações que me trouxeram bastante problemas daquele espírito. E até eu perceber, minha filha, porque esse que é o problema, até você perceber, você já pesou, já incomodou, já doeu, já te deixou desequilibrado, já deixou desanimado. Então, a gente precisa ficar atento. O que fazer nesses casos? A melhor coisa é a alcova blindada. Eu falei desse assunto recentemente, então assim, se você vai morar numa casa nova, saiba que você vai ter que limpar a energia dessa casa. Exteriorizar bastante energia antes de se mudar. Bastante mesmo, vários dias. E quando você se mudar, continue o trabalho de exteriorização. E aí, assim, para todos os ambientes, não somente para o quarto, tá? Mas para todos os ambientes, exteriorizar bastante energia, fazer limpeza energética. Se quiser, até recomendo fazer defumação. Se quiser utilizar esses elementos que a Umbanda recomenda de limpeza, né? O que der para ser feito de limpeza no ambiente, eu recomendo. Então, nesses casos onde o espírito está no ambiente, o que a gente precisa fazer é exteriorizar energia para o ambiente a fim de conseguir ver se aquela presença se retira, né? E que a gente não seja ingênuo de pensar que isso é uma coisa facílima, tá? Não é tão fácil assim, precisa de conhecimento, de saber exteriorizar e de uma certa dedicação. Certo, outro tipo de obsessor que existe muito comum, os obsessores que nos acompanham por causa de vícios. E aí, o que eu quero dizer aqui? Sabe o que faz você se acoplar com um obsessor de vício? Aquilo que motiva o vício. Então, por exemplo, se você fuma porque o cigarro vai te deixar relaxado, é isso, a necessidade de ter o relaxamento que vai atrair o espírito, entende? Então, é isso, o espírito, ele gosta da sensação que aquele vício te traz, né? Então, se o cigarro, ele te traz relaxamento, é o relaxamento. Se o cigarro te deixa concentrado, te deixa mais concentrado, mais capaz de focar, é isso que o espírito vai se afinizar com você, entende? Uma vez, essa história ela é muito interessante. Uma vez, eu sempre tive muito interesse na Cracolândia, em pesquisar assuntos da Cracolândia. Eu também sou terapeuta, então eu me interesso por algumas dificuldades específicas das pessoas, né? Então eu me interesso por essa dificuldade da dependência química, especificamente o crack. E eu sempre pensava, eu lia muito sobre esse assunto do crack, eu achava tão esquisito aquelas pessoas gostarem daquela droga que deixava a pessoa igual um zumbi. Eu falava, mas não é possível que elas estão viciadas em se tornarem zumbis. Eu não conseguia entender, eu falava, por que alguém quer ser um zumbi? E aí, um dia, eu estava chegando em São Paulo, por um caminho, eu entrei pela Marginal por uma entrada errada, eu errei a entrada da Marginal e fui indo. E de repente, eu começo a sentir uma euforia.
E sabe quando você começa a falar assim, põe a música, sobe a música, tipo assim, como você começa a querer dançar, ficar feliz, de repente eu olho pro lado, eu tinha caído, sabe aonde? Na rua Helvétia. E aí me veio assim, como se o amparador estivesse perto de mim e me desse uma intuição e falasse assim, ó, é por isso que eles usam crack. E aí eu falei, ai, a euforia. Olha só, a energia da euforia a Rua Helvétia é a rua muito próxima lá da Cracolândia, a Rua da Cracolândia, lá no Bom Retiro, no centro de São Paulo. E aí, era isso que o amparador queria que eu visse. Existia uma energia de euforia, de grande, sabe, assim, uma alegria, uma vontade de dançar, sabe uma vontade, assim, de tipo assim, ai, a vida é muito boa, por trás daquele ambiente. Aí eu falei, agora eu entendo por que as pessoas usam crack. Porque o crack te traz essa euforia, né? Imagino eu, pelo menos foi isso que eu senti lá. Eu senti essa energia de euforia. Quando eu vi, eu estava na Rua da Cracolândia. E o amparador me deu essa intenção. É por isso que eles estão muito dependentes dessa substância. Ou seja, o vício do crack não é pelo crack, mas é pela sensação da euforia, pela sensação de ser empoderado. Outra coisa que eu senti, parecia que isso era importante, que isso era grande, que você estava empoderado naquele lugar, sabe? Então você imagina uma pessoa que tem uma realidade dura, uma realidade difícil, muitas dificuldades emocionais, de falta de autoestima. Quando ela usa o crack, ela fica eufórica e ela fica poderosa, empoderada, forte. É aí que ela fica dependente, tá? Minha percepção. E aí os espíritos que se acoplam a pessoas que usam crack estão também buscando essa sensação de euforia, de ficar forte, de ficar grande, de parecer que são pessoas muito, sabe? Tá tudo resolvido na vida, tá tudo dominado, a minha vida nunca esteve tão bem, eu sou a pessoa... É uma sensação de que, tipo assim, ó, eu consigo resolver qualquer coisa. Sendo que a realidade é o extremo oposto. Enfim, o vício tem a ver com isso. Quando eu bebo, o que eu quero sentir, né? Tem pessoas que bebem e ficam alegres. Tem pessoas que bebem e se soltam, se libertam. Então, essa sensação de alegria, essa sensação de se soltar é o que o espírito está buscando, tá? Então, é a mesma coisa com comida, né? Às vezes a comida é conforto, às vezes a comida é prazer, às vezes a comida é alegria. Vícios em medicamentos, vícios em sexo. Muitas vezes o sexo é o único momento que a pessoa se conecta com o próprio corpo, sente o próprio corpo. Então, pessoas muito mentais, muito desconectadas do próprio corpo, têm uma tendência a buscar a se desequilibrarem ou ficarem viciadas em sexo, porque é o único momento que elas entram no corpo. E o espírito busca isso, busca essa sensação de corpo. Como se libertar disso? Como combater isso? Autoconhecimento. Entendendo qual é a minha necessidade que eu estou buscando aqui nessa substância, nesse vício, nesse hábito e de que forma que eu posso, resolver a minha carência. Como que eu posso dissolver essa minha necessidade? E outra, aonde eu posso encontrar isso que não seja me tornando dependente de uma substância química, né? Fazer a jornada de transformação interior para conseguir suprir a própria necessidade sem se tornar um dependente. Terceiro tipo de obsessão, de obsessor que existe no mundo, obsessores que te amam. O obsessor te ama. E aí, muitas vezes pode ter sido alguém que você se amou em vida passada com essa pessoa, ou pode ser aquilo que a gente chama também de guia cego, que são familiares, né? Pessoas que são apegadas com a gente, preocupadas com a gente,
que não quer que a gente mude, que querem ficar próximo. Pessoas que têm tantas afinidades energéticas, que estão acostumadas, a vida delas, elas se reconhecem por causa das afinidades que têm com a gente. Então elas continuam próximas, elas não conseguem romper esses laços e seguir o caminho longe. Então são pessoas que, por causa desses apegos e desses vínculos energéticos, ficam próximos. Só que esse tipo de obsessor acaba sendo extremamente também prejudicial, porque para que eles fiquem próximos da gente, eles, tipo assim, precisam que a gente permaneça igual, permaneça ligados a eles. Então, o nosso processo evolutivo, a nossa jornada da vida acaba ficando vinculada. E qualquer movimento de evolução, de mudança, de tentar formar novos vínculos, incomoda esse espírito que se une a gente por amor. Então, ele vai tentar impedir as nossas mudanças, o nosso crescimento, a nossa evolução, vai tentar impedir novos vínculos, né? Então é aqui as pessoas que têm dificuldades de firmar relacionamento, às vezes, porque o espírito ele quer que fica vinculado nele. E também são espíritos que eles têm uma certa possessão sobre nós e aí eles querem meio que direcionar o nosso caminho. Né? São os guias cegos, só que querem direcionar a partir da visão que eles têm. E muitas vezes essa visão não é uma visão muito lúcida. Às vezes eles não têm a compreensão de um amparador, por exemplo, para dizer qual o melhor caminho que a gente deveria seguir. Então, o que fazer neste caso? O que fazer neste caso? Aprender a mexer energia, né? A gente precisa olhar pra gente de que forma também que nós estamos acomodados energeticamente, que a gente tem uma tendência a querer ficar na zona de conforto e aprender a ir transformando energeticamente essa nossa necessidade de zona de conforto e exercitar novos vínculos, mudanças, transformações. A gente precisa mudar, a gente precisa curar as nossas dificuldades interiores, para a gente conseguir ir se transformando e cortando esses laços energéticos, certo? O quarto tipo de obsessor que eu queria comentar aqui são os espíritos andarilhos, né, de rua, que são espíritos com bastante baixa lucidez, né? Eles ficam meio que perdidos, vagando assim aqui nessa dimensão, porque estão buscando suprir carências. E eles acabam, assim, quando eles podem acompanhar a gente, assim, acidentalmente. Encontra na rua, faz alguma afinização por pensamento, por alguma coisa e cola na sua aura e te acompanha. Esses espíritos, eles são muito mais facilmente, a gente consegue desacoplar mais facilmente, mas se você não desperta para isso, eles podem ficar e começar a fazer vínculos mais profundos, né? Então, ficar atento aos ambientes que a gente anda por aí, conseguir ter uma certa autoobservação em ambientes onde a gente sai, né? Onde, por exemplo, a energia é mais pesada, ter essa autoobservação para ver se a gente não se afiniza com algum espírito desse tipo. O quinto tipo de obsessor que eu queria comentar: os obsessores que estão vinculados a gente por sentimentos de vingança, de ódio e de raiva. Talvez esses sejam os mais comuns, né? Talvez esses também sejam os mais graves. Aqui é onde a coisa pode realmente atrapalhar muito a vida de uma pessoa. E esses espíritos estão vinculados a gente por ações de vidas passadas, né? Coisas que a gente fez em vidas passadas, a gente às vezes pode ter errado com pessoas, muitos tipos de ações erradas, e você pode imaginar, né? Desde brigas, desde golpes financeiros, desde traições, até assassinatos, até coisas mais graves que a gente não sabe o que a gente fez em vidas passadas, né? Infelizmente. E aí essa conta vai para a próxima vida e às vezes esses espíritos vêm cobrar e não deixam as coisas muito barato, tá? Como se livrar disso? Reforma íntima. Reforma íntima, a gente precisa
mudar por dentro, a gente precisa se tornar pessoas melhores, de verdade, ajudar o próximo até que a gente consiga convencer de que realmente mudamos. É geralmente assim que esses espíritos saem, né? E também buscar o caminho espiritual, buscar se espiritualizar, estudar e orar e se conectar com a sua espiritualidade. E esse é um processo subjetivo interior de cada um. O sexto tipo de obsessor que eu queria comentar aqui são os obsessores que eles se acoplam a gente por causa de sentimentos densos, né? Então, aqui é quando a gente, por exemplo, fica muito desequilibrado. Quando a gente fica com ódio, quando a gente fica com raiva, quando a gente quer perseguir alguém, quando a gente fica muito triste, quando a gente fica muito fraco. Quando os nossos sentimentos ficam muito densos, a gente abre porta, né, para que o obsessor chegue, porque a gente baixa a frequência. Então, os sentimentos densos que a gente sente baixa a nossa frequência e abre porta para o obsessor. Tanto zombeteiro, que vai se aproximar só para ser zombeteiro, ou obsessores que gostam desse tipo de sentimento. Tem espíritos que se alimentam da densidade energética dos nossos sentimentos ruins. Porque sentimento, emoção é energia. E ela tem uma característica de ser densa. E tem espírito que gosta dessa qualidade densa energética. Às vezes também, por exemplo, sentimentos como vaidade, orgulho, ego, sabe? Aquelas pessoas que estão desequilibradas no seu ego, também abrem portas para isso. São sentimentos densos também, frequências densas que abrem portas para esse tipo de obsessor. Aqui, obviamente, cabe a autoobservação, a gente cuidar das nossas energias, dos nossos pensamentos, sentimentos, para a gente tentar se manter mais homeostático, né? Pra gente tentar se manter numa frequência mais suave, cuidar dos pensamentos, cuidar dos sentimentos, mesmo que as coisas de fora nos façam sentir sentimentos e coisas ruins, que a gente possa respirar e fazer um outro tipo de, né, trilhar um outro tipo de caminho, em vez de se tornar raivoso, a gente ficar mais tranquilo, tentar equilibrar, tentar não se desequilibrar para não abrir porta para esse tipo de obsessor, certo? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, vou terminando por aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Até o próximo vídeo.